câmera aberta, direto do Teatro Master de televisão, na festa da democracia, com os 6 candidatos que desejam governar o estado da Paraíba nos próximos 4 anos. E é claro, desde já eu desejo a todos o melhor desempenho possível no debate e que vença a democracia em primeiro lugar, que vença o telespectador e a telespectadora, o eleitor e a eleitora. E aí, como consequência, que vença o melhor. Nós vamos às regras deste segundo bloco e em seguida uma informação para iniciarmos. Confira as regras, aliás, as regras para um bloco que é a marca registrada do debate da TV Master. Esse bloco não é do jornalismo da Master. Esse bloco não é com o tema de livre escolha dos candidatos, menos ainda do mediador. Esse bloco é seu, telespectador e telespectadora da TV Master, que nos enviaram milhares de perguntas. E não estamos mais no 5º lugar no Trend Tops Brasil, e sim no 3º lugar no Trend Tops Brasil. Quem disse que a Paraíba é pequena? De forma alguma. Nós somos o estado mais espetacular desse Brasil. Confira as regras. Neste segundo bloco, é a vez dos tuiteiros. Cada candidato responderá uma pergunta. O candidato da vez irá sortear 2 envelopes. Um contendo a pergunta que deverá ser respondida e outro envelope com o nome do candidato que fará o comentário de sua resposta. A resposta terá 2 minutos. 1 minuto de comentário e 1 minuto de arremate de quem respondeu. Ok. Sendo assim, nós vamos dar início ao segundo bloco, depois do direito de resposta do candidato Ricardo Coutinho, que, segundo a sua assessoria jurídica, pede o direito de resposta por 2 momentos em que foi citado. O primeiro momento, quando foi chamado de desumano, e o segundo momento, quando foi citado, devendo estar, então, preso. Candidato Ricardo Coutinho tem 1 minuto para cada direito de resposta e nós daremos 1 minuto por vez, é isso? Ou os 2 minutos? Os 2 minutos. Ok, candidato. Para as 2 perguntas juntas. Fique à vontade, os 2 minutos, como direito de resposta. Eu acho que nós estamos num debate que pretende ser de alto nível. Eu não acho que um governante pode ser chamado de desumano quando ele paga o funcionalismo em dia e nunca obrigou ninguém, nenhum servidor, a tirar empréstimo para poder ter o seu 13º salário. Não acho que seja justo chamar um governante de desumano quando ele, em apenas 3 anos e meio, adquiriu 585 ônibus, implantou 836 novos leitos em hospitais, implantou 83 leitos em UTI, mais do que aquilo que já existia em toda a Paraíba na rede pública estadual. Eu não posso considerar correto chamar um governante de desumano que implanta o 14º e o 15º salário para os profissionais de educação, inovando e motivando dentro da rede de educação. Aqueles que falam talvez não tenham conhecimento mais profundo daquilo que se passa dentro da rede de educação hoje. E digo mais, no próximo mandato eu vou dobrar o piso dos professores e vou também estabelecer o passe livre para os estudantes do nível médio dentro da rede estadual de ensino aqui dentro. Também não acho que eu seria preso em nenhuma condição quem está construindo 6 novas escolas técnicas, quem implantou o Pacto pelo Desenvolvimento Social, quem construiu ou financiou 725 novas salas de aula dentro desse estado da Paraíba, inclusive na rede municipal de ensino, porque eu compreendo que a educação é um sistema. A educação não é simplesmente algo que você olhe para o estado e deixe os municípios à sua própria sorte. Na verdade, eu não posso ser preso por isso. Isso é uma grande injustiça, mas que o povo saberá julgar no momento adequado. Ok, candidato, daremos sequência agora em câmera aberta para as regras deste bloco. Sendo assim, as regras do bloco me levam ao candidato Ricardo Coutinho, que deve escolher um envelope, por gentileza. Me permita, obrigado, candidato. E não sendo candidato,
já valerá esse nome. Em sendo, nós teremos que reescolher. Diante das câmeras, essa é a câmera então, não é? Me perdoe. O candidato então precisa reescolher. Nós e a plateia, o auditório do teatro já conhece, por isso eu preciso apenas definir mais um envelope, por favor. Ok, obrigado. Vamos conhecer quem vai comentar a pergunta, a resposta do candidato Ricardo Coutinho. Pergunta formulada pelos nossos tuiteiros. Pois bem, está aí na tela dos nossos telespectadores. Quem vai comentar é o candidato Cássio Cunha Lima. Agora vamos conhecer a pergunta, já que esse bloco não é nosso. Esse bloco não é nosso, é dos nossos telespectadores. Por gentileza, escolha um dos envelopes e eu irei revelar o teor da pergunta dos nossos telespectadores. Vejamos então. Essa é a câmera que nós vamos frisar então. O teor da pergunta então. O nosso telespectador é o Flaviano Cortes, que pergunta o seguinte ao candidato: como a corrupção afeta o desenvolvimento econômico e social de um Estado? Candidato Ricardo Coutinho, por gentileza, para responder. Meu caro Flaviano, meus caros telespectadores, afeta de todas as formas. Essa é uma doença que precisa ser ou erradicada ou minimizada no Brasil, mas também e principalmente na Paraíba. Infelizmente, a nossa política se transformou numa espécie de balcão de negócios. Se compra prefeito, se compra vereador, as coisas saem e aparecem como se fossem as coisas mais naturais do mundo. E não são, não é possível que sejam. Porque, além do corrupto, além daquele que se vende, tem o pior, que é o corruptor. É aquele que vai lá para poder achar que todo mundo tem um preço, que todo mundo está num balcão, numa prateleira de supermercado, basta colocar no carrinho de compras, pagar por ele e achar que uma eleição ou qualquer processo se resolve dessa forma. É preciso ampliar os nossos conselhos, dar a eles, sem dúvida alguma, cada vez mais autonomia. Eu tive conselhos aqui dentro que me fizeram oposição aberta e eu, em nenhum momento, deixei fazer com que esses conselhos faltassem o básico, como em outros momentos existentes aqui dentro do nosso Estado. Estabeleci o orçamento democrático para que as pessoas pudessem ter a condição de acompanhar nossas obras, fiscalizar o próprio governo, porque é fundamental elevar o nível de exigência da população. Esse é um ponto que eu considero fundamental, porque ou a população derrota a corrupção e derrota os corruptores também, ou então esse Estado e o nosso país também vai ter seríssimos problemas para poder alcançar um nível de desenvolvimento superior que eleve a qualidade de vida da nossa população. Esse é um desafio de todos, não é de um governante, mas é principalmente, creio eu, da sociedade como um todo. Para comentar, o candidato Cássio Cunha Lima. O candidato Ricardo Coutinho perdeu, na pergunta de Flaviano, que é uma pergunta muito importante, uma chance extraordinária de esclarecer a Paraíba as graves denúncias de corrupção que estão sendo feitas há muito tempo e o governo não responde no Hospital de Urgência, Emergência e Trauma de João Pessoa. Denúncias do Tribunal de Contas da União, denúncias do Tribunal de Contas do Estado, que estão sendo amplamente divulgadas pela imprensa, e simplesmente o governo não se presta a tomar uma providência em relação à Cruz Vermelha, a quem foi entregue o hospital, que foi privatizado pela Cruz Vermelha, e não se responde a uma única denúncia que não é feita por nós da oposição. É realizada pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União. Candidato Ricardo Coutinho, o senhor tem a chance, perante a Paraíba, de esclarecer essas graves denúncias de corrupção no seu governo, no Hospital de Trauma. Candidato Ricardo Coutinho.
Meu caro concorrente, vazar um relatório preliminar, contar com o apoio de uma grande rede de comunicação e transformar isso em denúncia, isso é muito conhecido. O Trauma hoje gasta menos do que gastava no seu governo para ter 2 hospitais, o HTOP, o antigo Pronto-Socorro, e o Hospital do Trauma. Nós seguimos a lei para poder fazer a contratação. Lei essa que, inclusive, a sua prefeitura lá em Campina Grande aprovou a mesma lei no ano de 2013. O Hospital do Trauma passou, na sua época, de 280 cirurgias para simplesmente 1.100 cirurgias. Nós triplicamos o número de cirurgias. E aí é onde você se perde, porque na sua época o dinheiro do povo não dava para absolutamente nada. Basta percorrer a Paraíba que você não encontra uma obra estruturante feita pelo seu governo. Essa é a questão central. Ok, então, agora eu me dirijo ao candidato Cássio Cunha Lima, seguindo a ordem das nossas regras, então, por gentileza. Escolha um envelope, me permita, não sendo o seu nome, o que não é possível, nós seguiremos o sorteio. Agora sim, para o público que está em casa entender, quem vai comentar a resposta do candidato Cássio Cunha Lima para a pergunta formulada pelos nossos tuiteiros é o candidato Tássio Teixeira. Candidato Cássio, por gentileza, um dos envelopes. Vamos conhecer agora quem vai lhe formular a pergunta e vamos conhecer o conteúdo da pergunta. Eu quero agradecer porque foram milhares de perguntas, então é claro que não há nenhuma possibilidade de nós apresentarmos as perguntas em um debate como esse, todas. Agora, se eu posso aqui ousar, eu diria que os candidatos deveriam recolher do jornalismo master, estará à disposição de todos os candidatos, as perguntas, porque são temas sensacionais que têm a ver com o dia a dia da população paraibana, de Cajazeiras a Cabedelo. Vamos lá então. Candidato, quem lhe pergunta é o Felipe Cruz Miranda. A pergunta é a seguinte: qual a solução para o problema da falta de água nas regiões que vivem permanentemente em racionamento? Ou seja, são as pessoas que sentem na pele os problemas que vêm há décadas se arrastando no nosso estado. Me parece que nesse caso é um problema de convivência natural. Candidato Cássio, para responder. Felipe, agradecendo sua participação no nosso debate. Além do problema do abastecimento de água, a Paraíba vive hoje um grande retrocesso pelos atrasos percebidos pela população na saúde, na educação, na segurança. O governo atual apresenta um conjunto de obras que nasceram exatamente do período em que fui governador. O Centro de Convenções, a adutora que vai resolver o problema de João Pessoa, foi um projeto idealizado, licitado e iniciado na nossa gestão, e é uma obra estruturante, que o atual governo já poderia ter terminado e ainda não terminou. No item de abastecimento de água, também a adutora de Campina Grande, além de várias outras adutoras espalhadas pelo estado que nós concluímos e outras tantas que deixamos em andamento e até a presente data não foi concluída. Aqui em João Pessoa, por exemplo, além da grande adutora que garante o investimento e o abastecimento da cidade nos próximos 20 anos, nós resolvemos o problema do Valentina Figueiredo. Então, a nossa proposta é continuar investindo nas obras de adutoras, de adução de água. Precisamos olhar para as regiões como Curimataú, que tem uma grave crise de abastecimento com a construção da barragem de Japi, e eu falo de Japi apenas para me referenciar a Cuité, fazer uma referência a Picuí. Temos que olhar para todo o sistema de abastecimento que interligará as águas do São Francisco, e lá atrás fizemos um projeto importantíssimo do canal de Acauã até Araçagi. Portanto, o compromisso é manter os investimentos que fizemos no Boa Nova, não só com água, mas também com esgoto, onde dobramos a rede coletora do esgoto no nosso estado, fazer adutoras e aprimorar os sistemas de distribuição, como é o caso, para citar um exemplo, de Paulista, no sertão paraibano. Candidato Tássio Teixeira para comentar.
Quando o candidato Cássio faz referência aos problemas da água ou da saúde, eu não sei se ele está questionando ou fazendo uma confissão, já que fez parte do mesmo governo até o começo desse ano. Isso a gente precisa refletir. No que diz respeito ao acesso à água, infelizmente, os últimos governos que passaram continuaram com políticas emergenciais de carro-pipa e distribuição de cesta básica, sem de fato atender às necessidades do povo. A água de Campina Grande acaba servindo aos grandes empresários e sem ser destinada à população. Nas várzeas de Souza, a água pública chega para o terreno do agronegócio e está tudo verde, tudo bonito, a plantação brotando do chão para a ração na Europa. Quando olha depois da cerca, a gente vê a seca, a falta de alimentação e de produção para a agricultura familiar. Isso é o que a gente vê na Paraíba. Então, inverter essa lógica e destinar as nossas águas e ter uma política de armazenamento decente para a população é o que vai ser feito pelo governo do PSOL. Candidato Cássio. É hora de cobrar, e cobrar com toda a ênfase, a conclusão da transposição do São Francisco, para que os nossos grandes açudes sirvam como grandes caixas d'água. A situação de Boqueirão e Campina Grande é gravíssimo. Em várias outras regiões do estado, colapso absoluto. Cidades como Esperança, abastecidas com caminhão-pipa, Cuité, que já fiz referência. Então, vamos concluir todas as obras que estejam inconclusas, não só em termos de adutora, até porque essas obras começaram no período em que eu fui governador e ainda hoje não foram concluídas. Ampliar os sistemas de distribuição de água e olhar para a Cagepa com muita atenção, para que a Cagepa possa prestar um serviço de melhor qualidade para a nossa população. Investimento em reservatórios, com a transposição, investimentos em adutoras e sistemas de distribuição de água, foi o que nós fizemos na Paraíba e é o que nós pretendemos fazer, inclusive com a conclusão de obras que já deveriam ter terminado e que até agora não foram concluídas. Ok, eu lembro que neste bloco a gente segue a sequência horário. Neste caso, houve uma coincidência do candidato Ricardo começar e sortear o nome do candidato Cássio para comentar a sua pergunta, por isso a palavra não continua com o candidato Tássio, e sim vai para o candidato Vital nesta sequência do sentido horário. Candidato Vital do Rego Filho, por favor, por gentileza, me permita mostrar ou dividir com os telespectadores que estão em casa. Ok, então. Quem vai comentar a resposta do candidato Vital do Rego Filho é o candidato Major Fábio. Para isso, nós precisamos sortear a pergunta. Por gentileza, muito obrigado. Candidato Vital, vamos conhecer quem lhe formula a pergunta. Bom, se o nosso envelope ajudar. Ok, agora sim. Agora eu divido com o nosso cinegrafista. Deixo um tempo para que os nossos telespectadores possam interagir no vídeo. E agora revelo ao candidato. Quem lhe pergunta é o tuiteiro Júnior Lins. A pergunta é a seguinte: qual a política pública, aqui tem um O, mas é a política pública, então, deve ter sido um erro nosso de digitação, para o esporte na Paraíba? Candidato Vital do Rego Filho. Uma boa pergunta, Júnior. Meu abraço a você e a todos os internautas que estão nos dando essa honra das suas presenças nas suas casas na Paraíba. Dizer que esta é uma política fundamental no nosso governo. O plano de Estado que estamos querendo para a Paraíba não é um plano em que as secretarias tenham projetos estanques, mas sim sincronizados para formar uma grande aliança de execuibilidade destes projetos. Para o esporte, você não pode falar em esporte sem integrá-lo com a educação, com a cultura. Os jovens da Paraíba e a política para a juventude, ela precisa ser real. Lamentavelmente, os governos não se deram conta da necessidade de colocar índices importantes para refletir no processo educacional brasileiro. Nós vamos fazer uma nova escola média. Hoje, 51 mil jovens na Paraíba, de 15 a 17 anos, não têm uma oportunidade de estudo. Sem estudo, sem esporte, sem cultura, nós vamos levar os jovens para a marginalidade.
e nós queremos resgatar estes homens e mulheres através de um plano único e integrado. Por isso que o nosso programa de Estado é um programa que levará a Paraíba para uma reflexão de décadas e de gerações na aplicação do seu governo. Nós vamos criar escolas com tempo integral, em que à tarde, pela manhã se estude e à tarde se faça os exercícios físicos. Pela manhã se estude e à tarde se faça os movimentos culturais. Nenhum jovem ficará sem atividade esportiva cursando uma escola de ensino fundamental ou de ensino médio nessa nova escola média que nós vamos criar. A escola média tem sido o elo fraco dessa corrente educacional. Por isso que fortalecer a juventude através do esporte é uma política integrada para todos nós que defendemos a juventude na Paraíba e no Brasil. Candidato Major Fábio para comentar. Eu quero iniciar parabenizando os nossos jogadores de handebol. A seleção brasileira masculina e feminina teve um destaque, foi campeão, e nós tínhamos lá paraibanos. A Paraíba tem vocação por handebol, mas na Paraíba a criança e o adolescente é obrigado a jogar futebol, e não é no campo gramado não, é no campo de várzea. Nós temos que investir pesado, senador Vital do Rego. Temos que investir pesado no esporte e no lazer. A gente está à véspera de uma Olimpíada. Aconteceu a Copa do Mundo. Foi que mudou na Paraíba. Enquanto os estados ganharam arenas, a gente ganhou um calçamento ao redor de um campo. Não é? É preciso investir no esporte e no lazer. A gente vai fazer com que as nossas crianças pratiquem desporto. Corrida de 100 metros, de 200 metros. As nossas crianças nunca calçaram uma sapatilha de prego. O candidato governador ali fica sorrindo. Mas é verdade, governador. Então, na verdade, nós pretendemos investir mesmo no esporte e no lazer. Candidato Vital do Rego. Eu tenho a honra de poder dizer que Peço que a plateia não se manifeste nesse momento, por favor. tenho a honra de dizer que graças ao esforço do presidente Lula e da presidente Dilma, nós estamos equipando milhares e milhares de escolas na Paraíba com quadras poliesportivas. Eu tenho a honra de dizer que o jovem quer esporte, quer geração de renda para ter um futuro melhor. Muitas vezes nós não formamos esses jovens, bem colocou o candidato Major Fábio. Nós não temos a evolução da educação esportiva na base. Nós perdemos grandes valores porque não temos aplicado investimentos necessários na formação destes jovens no esporte. Graças ao apoio do governo Lula, da presidente Dilma, milhares e milhares de escolas estão se formando com centros de atenção esportiva. Em Campina Grande, o governo veneziano criou a Vila Olímpica e, lamentavelmente, está parcialmente destruída. É com esse trabalho que nós vamos recuperar a Paraíba. Obrigado, candidato. Agora, a ordem no sentido horário me leva ao candidato Tássio Teixeira e peço que o candidato escolha um envelope. E agora, então, eu vou dividir com os nossos telespectadores e telespectadoras e conhecer aqui quem vai comentar. Quem vai comentar a resposta do candidato Tássio Teixeira é o candidato Vital do Rego Filho. Agora vamos conhecer, obviamente, o mais importante, o conteúdo. Conhecer quem nos mandou, quem nos enviou a pergunta e ainda o conteúdo. Ok, então, dividindo com os telespectadores. Candidato Tássio Teixeira, o senhor vai responder ao tuiteiro Arthur, que faz a seguinte pergunta: qual o projeto para a segurança pública para a Paraíba nos próximos 4 anos? Uma pergunta muito objetiva, mas com uma complexidade enorme, imagino eu, para os candidatos responderem. Candidato Tássio Teixeira responde, o candidato Vital do Rego Filho comenta. Não, com certeza, uma pergunta complexa e muito obrigado aí pela pergunta, Arthur, por essa oportunidade.
Porque, primeiramente, a gente entende que para ter segurança pública tem que ter toda a parte preventiva. Então, o passe livre que o candidato fala em seu direito de resposta, ele poderia ter implementado na lei aprovada na Câmara, na Assembleia no ano passado, durante os levantes de junho, ou agora, recém-aprovado novamente, o passe livre não implementado pelo atual governador. Da mesma forma, a escola, o transporte público, já que lá em Princesa Isabel, Água Branca, na região, ainda tem muito estudante indo de pau de arara na escola, de um lado para o outro. Então, a segurança, primeiramente, é a questão das políticas públicas e garantia de direitos. Depois, condições de trabalho. Mas condições de trabalho unicamente, no sentido de mais carro, mais arma, mais bala, como ele diz tanto que comprou, não é suficiente para a segurança pública. A valorização do policial militar, do policial civil, dos agentes de segurança é fundamental para que ele não corra o risco de adoecer durante a sua atividade de trabalho e não possa e tenha uma queda de 40% no seu salário, diferente do que as propagandas do governo de fato apresentam. Um governo que defende de fato a segurança pública precisa reabrir as delegacias fechadas ao invés de fechar delegacias. Precisa proteger as nossas fronteiras ao invés de abrir as nossas fronteiras para que se amplie o tráfico, se amplie a explosão de carro forte, o assalto a ônibus. Então, pensar a estrutura que tanto se fala que comprou, associado à valorização do servidor público, do policial militar e, ao mesmo tempo, respeitando e garantindo as políticas públicas para a população, é fundamental para que, de fato, nós tenhamos uma Paraíba segura para todos e todas que vivem nesse maravilhoso estado. Candidato Vital do Rego para comentar. No nosso plano de Estado, a segurança pública é prioridade. Já pude comentar recentemente nesse debate. Mas nós queremos mais. Nós queremos avançar com segurança pública e educação. Nós queremos avançar com segurança pública e saúde. A política de polícia comunitária prevê as unidades de pacificação nos bairros, mas não apenas com o policial, mas com o policial e o agente social, com o policial e o médico, com o policial e aqueles que vão estar na comunidade, mudando o perfil daquela comunidade. Por isso que muitos exemplos fracassam por conta da ausência de um plano integrado. O nosso plano de gestão, o nosso plano de Estado é diferente deles. Nós temos compromisso com a valorização do policial, com um plano de cargos e salários regiamente pago, com a lei do subsídio e, finalmente, com a certeza de que somente com a paz nós poderemos devolver a harmonia da sociedade paraibana. Candidato Tássio. Queria aproveitar essa segunda parte para responder sobre segurança, para transmitir aqui um recado da Polícia Militar. Tive a oportunidade de participar de 2 assembleias e ali os policiais diziam exatamente o quanto de mentira é passado para a população sobre a realidade do nosso Estado. Policiais militares que querem sim que acabe as prisões administrativas, que querem sim ter um diálogo e uma relação mais democrática dentro da corporação. Por isso um debate nacional hoje, que é matéria dos jornais aqui na Paraíba, de um debate sobre a desmilitarização. Quando a gente chega na Polícia Civil, os policiais civis denunciam a tentativa de modificar a sua estrutura por medida provisória, querendo mudar a lei complementar. Então, esses trabalhadores da segurança, que às portas de uma eleição aparece um concurso público, é importante que a população lembre que o concurso público ele tem que ser permanente e ainda tem a parte de convocar. Não adianta fazer promessas eleitoreiras e não cumprir, como não cumpre em todo um mandato. Ok, obrigado. Eu vou ao candidato Major Fábio, mas irei sem os envelopes dos candidatos para serem sorteados, por um motivo muito simples. Não podemos, em momento nenhum, travar o debate. Se o nome sorteado for o do candidato Ricardo Coutinho, nós travaremos o debate sem a possibilidade do candidato Antônio Radical a comentar e responder. Então, necessariamente, segundo as regras, de maneira mais natural, quem vai comentar a sua resposta, candidato Major Fábio, é o candidato Antônio Radical. Aí, em seguida, quando ele for responder, quem irá comentar para fechar toda a rodada de maneira correta e coerente é o candidato Ricardo Coutinho, ok? Mas eu me dirijo, claro, ao candidato com muita honra para que o candidato possa escolher, por gentileza, está aqui em minhas mãos. Exatamente, quem vai comentar a resposta do candidato Major Fábio é o candidato Antônio Radical.
Agora, vamos conhecer o tuiteiro ou tuiteira que nos levou ao Brasil, mais uma vez. Somos tema conhecido em todo o Brasil neste momento, no Trend Topics Brasil. Chegamos ao 3º lugar nesse debate. E a tuiteira é a Camila Chaves. Camila Chaves, candidato, ela faz a seguinte pergunta. De acordo com dados de 2012, 18,6% dos paraibanos são analfabetos. Como você pretende erradicar o analfabetismo? Candidato, para responder, por gentileza. Infelizmente, Alex e o tuiteiro, nós estamos aqui discutindo, inicia-se às vezes uma confusãozinha, fazendo comparativos, mas 62% do eleitorado, Tássio, Antônio Radical, não completaram nem o ensino fundamental. Nesse momento, nós estamos discutindo para a Paraíba e tem pessoas que não estão nos entendendo, porque, infelizmente, elas não conseguiram completar o ensino fundamental. E muitas dessas pessoas não sabem nem ler nem escrever. E a gente sabe também que existe o analfabetismo funcional, onde as pessoas leem, não é? Mas não entendem o que leem. Nós vamos reforçar o EJA, nós vamos buscar na iniciativa privada uma parceria. A gente não pode abraçar sozinho, não. A gente sabe que as indústrias, que as empresas privadas, elas precisam de pessoas qualificadas. E como é que a gente vai atrair grandes empresas se 62% da nossa população, dos nossos eleitores, não conseguem terminar o ensino fundamental? Então existe muita confusão no nosso estado, mas infelizmente nós precisamos erradicar o analfabetismo. Vamos visitar os municípios. Vamos visitar os municípios que nesse instante a gente está falando em analfabetismo, mas que não tem nem água para beber, que durante o dia todo não conseguiu nem tomar um copo com água potável. Nós vamos, não é, paralelo a essas outras intervenções, nós vamos buscar que este estado possa não mais se envergonhar com um índice tão alarmante de analfabetismo. Vamos buscar, junto a instituições privadas, uma grande revolução contra o analfabetismo no nosso estado. Candidato Antônio Radical para comentar. Para erradicar o analfabetismo é preciso valorizar o servidor público, valorizar o profissional da educação, pagando salário digno, pagando o piso salarial nacional de imediato e valorizar isso ainda mais, fazendo com que esse piso salarial nacional avance rumo ao salário do DIEESE, que hoje gira em torno de R$ 2.979 para uma jornada de 20 horas semanais, fazendo também um investimento muito sério na expansão e melhoria da rede pública de ensino do Estado, que ano passado o governo do Estado investiu menos de 15 milhões de reais e, principalmente, acabar com a farra do dinheiro público, que só no ano passado, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, consumiu 60% do orçamento público para pagamento de juros e amortização da dívida pública. Fazer com que esse dinheiro, com que essa montanha de dinheiro público vá para resolver os graves problemas sociais do nosso povo, como o analfabetismo. Não só o analfabetismo total, como o analfabetismo funcional. Candidato Major Fábio. É verdade, Antônio. A gente precisa atrair as nossas crianças para a escola, com uma merenda escolar de qualidade. Às vezes a criança vai para a escola e a única refeição que ela faz durante todo o dia é a merenda escolar. A gente precisa valorizar o professor, para que o professor chegue na sala de aula e diga para o aluno, ó, vale a pena estudar. Para que o aluno olhe para o professor e diga, rapaz, vale a pena. O meu professor tem um salário digno. É muito fácil dizer que vai dobrar o salário do professor, não é? Nós decidimos no Congresso Nacional que 10% do PIB vem para a educação. E qualquer gestor sério, qualquer gestor que tem compromisso com a educação, vai sim duplicar e talvez triplicar o salário do professor. Porque eu tenho certeza, eu tenho uma expectativa muito boa, Antônio Radical, que o professor no Brasil, que o professor na Paraíba vai ganhar bem, vai ter dignidade, vai valer a pena ser professor e nós vamos conseguir, sim, atrair as crianças, os adolescentes, a juventude para a escola. Eu tenho certeza disso. Ok, obrigado. Candidato Antônio Radical, vou lhe pedir permissão para não me dirigir até o candidato
para o dinamismo do debate, pelo tempo, porque só resta um envelope. Neste caso, então, eu divido com os nossos telespectadores. Nós já sabemos que o candidato Ricardo Coutinho irá comentar a resposta do candidato Antônio Radical, e apenas estou dividindo com os telespectadores quem nos envia a pergunta e o conteúdo da mesma. Quem lhe pergunta, candidato Antônio Radical, é a tuiteira Carla. Ela diz o seguinte: em relação aos servidores públicos, quais as propostas dos candidatos? Para responder, candidato Antônio Radical. Primeiro, garantir que o servidor público da Paraíba volte a ser respeitado, volte a ser tratado com dignidade. É preciso acabar de uma vez por todas com a farra que se faz da máquina pública nesse Estado. Como eu disse agora há pouco, existe hoje, segundo dados do Tribunal de Contas, 23.826 prestadores de serviço no Estado da Paraíba, dos quais pouco mais de 21 mil são só na educação, 89% estão na educação, certo? Isso apesar de ter sido feito alguns concursos públicos que não resolveram o problema. Por quê? Porque os governantes do Estado da Paraíba se acham no direito de tratar a máquina pública como se fosse o quintal da sua casa, e não, como se costuma dizer, de forma republicana. É preciso tratar o servidor público com respeito, com dignidade, de acordo com os direitos conquistados pela sua luta ao longo dos anos, e não como vem sendo feito atualmente no Estado da Paraíba. Então, o que tem que ser feito é sentar com as entidades dos servidores públicos, tratá-las com o devido respeito, cumprir o que se diz, os vários PCCRs dos servidores, fazer com que os servidores de carreira ocupem os principais postos de direção desse Estado, tá certo? É assim que nós vamos valorizar os servidores públicos e fazer com que eles tenham, outra vez, a dignidade e, principalmente, o estímulo de sair de suas casas, ir para o local de trabalho e, principalmente, sair na sociedade e dizer, bater no peito e dizer: tenho orgulho de ser servidor público desse Estado e contribuir para o desenvolvimento da sociedade paraibana. É isso que nós precisamos fazer, resgatar em cada servidor público desse Estado da Paraíba, que nos últimos anos não tem tido esse estímulo de trabalhar e dar o seu melhor para que esse Estado realmente possa se desenvolver, porque são salários atrasados e são principalmente condições de trabalho ineficientes. Candidato Ricardo Coutinho para comentar. Eu lembro muito bem que o principal motivo de venda de jornais nesse Estado era a tabela de pagamento. Ela saía com 10 dias. Se aumentava a tiragem dos jornais, porque o funcionalismo não sabia quando receberia o seu salário. Hoje em dia isso deixou de ser notícia. Isso era notícia na primeira década do século XXI. Isso deixou de ser notícia. O funcionalismo hoje não precisa mais tirar empréstimos para ter o seu 13º salário. A Polícia Militar, por exemplo, 99% ganha acima de 4 salários mínimos na sua remuneração. Na época do candidato Cássio, que governou, 73% ganhava abaixo dos 4 salários mínimos. São dados que estão aí para serem comprovados. E eu quero fazer mais concursos públicos, porque eu sou o governador na história da Paraíba que mais chamou concursados. Ok, obrigado. Candidato Antônio Radical, para fechar. Veja a que nível nós chegamos. Um governador que disputa a reeleição se arvorar como sendo o melhor governador de todos os tempos da Paraíba, porque paga em dia o salário do funcionalismo. Isso é obrigação, governador. O senhor não faz mais do que a sua obrigação, entendeu? E pagar o que o senhor paga, congelando direitos dos servidores, como o senhor faz, se achando no direito de fazer um absurdo como o senhor faz, entendeu? E ainda chegar aqui perante a Paraíba e dizer com a maior cara de pau de que pagar o salário em dia é uma grande conquista para o servidor da Paraíba, sinceramente, é por isso que o servidor público da Paraíba não pode repetir o mesmo erro que cometeu há 4 anos atrás. É só isso que a gente passa de recado para você que está nos assistindo até esse momento.
Ok, então, eu peço gentilmente aos candidatos que evitem a direção de jornalismo da casa receber pedidos de resposta, ainda que possamos trazer mais calor para o debate, mas se nós pudermos evitar os pedidos de resposta, eu agradeço antecipadamente. Preciso fazer isso em público para nós mantermos o nível do nosso debate. Em câmera aberta, direto do Teatro Master de Televisão, esse foi mais um bloco. Até o próximo bloco, onde os candidatos voltarão a perguntar entre si com o tema de livre escolha. Até já!